Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o 10º dia do Quaresma Detox. Veja você, agora completamos 1/4 da nossa tarefa. 40 dias aqui, todos os dias, 15 horas, para compor a ascese como cuidado de si, exercícios e experimentações para a manutenção da integralidade do ser. Vamos conversar sobre aquilo que fortalece o nosso ser quadrimembrado em suas camadas espiritual, astral, vital e físico. Querem ver o meu boletim? Gente, eu sou muito CDF. Olha, eu estou adorando. Ganhei ótimo com estrelinha de novo nas 4 instâncias. Dormi muito bem. Menos notícia, mais estudo. Não comi nada de farinha. E caminhei, que foi uma beleza. Caminhei até mais do que normalmente eu caminho. Eita, obrigada, gente. Vocês que estão me dando essa força. Vamos em frente. Vamos manter essa saúde, não é mesmo? Onde eu estou? Aqui. Então, nosso ser integral é composto de múltiplos fluxos. E nós, colocando um desses fluxos, não é? Em ênfase todo dia. E a gente mapeou 4, mas poderíamos ter mapeado. Quer ver um jeito que a gente sempre faz, que hoje eu vou falar? Pensar, sentir e querer. Outro, digamos assim, mapeamento de fluxos. No pensar entra o espiritual, o astral, o vital e o físico. No sentir entra o espiritual, o astral, o vital, o físico. É tudo junto. É um fluxo, mas didaticamente a gente separou assim, a tradição separa assim e a antroposofia também, para que a gente possa lidar com cada um deles, colocando uma atenção especial para cada um deles. E a ênfase do dia hoje é, tadã, é a 3ª rodada do cuidado de si. Vamos cuidar juntas de nós mesmos. Por quê? Porque em meio a uma situação tão complexa como a gente vive, dar uma atenção à nossa força também colabora para a higienização da nossa saúde mental e física. E para que a gente fique atenta ao que está acontecendo, porém se mantenha forte para não esmorecer. Toda vez que tem uma ênfase no espiritual, eu estou tentando trazer um verso do Rudolf Steiner para a gente, digamos assim, colocar as palavras para quarar. Quais são os nossos pressupostos? Nós queremos que a antroposofia ela seja laica, né? Ela não esteja num guarda-chuva confessional, que ela tenha uma potência junto lá com quem? Com o jovem Steiner. Porque uma vez o Steiner foi perguntado pelo seu biógrafo o que ia sobrar da antroposofia dele daqui a milhares de anos. Olha o exagero, milhares de anos. E ele falou nada, só a minha filosofia da liberdade. E ele falou isso em 1923, ou seja, no final da vida, porque ele morreu em 1925. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que tudo que a gente for ler, olhar, estudar de antroposofia, a gente tem que lembrar da filosofia da liberdade e se perguntar, isso combina com a filosofia da liberdade ou isso não combina? Por isso, tá vendo essas marquinhas aí? São coisas que não combinam com a filosofia da liberdade, porque a liberdade no espiritual. Então, claro, não pode ser confessional, não pode ser de uma só linha, tem que ser de todas as linhas. O versinho diz assim: meu coração agradece que meu olho pode ver, que meu ouvido pode ouvir, que desperto eu posso sentir,
na mãe e no pai. Olha como é que eu coloquei. Na minha querida família. Por quê? Porque não é, nem todo mundo tem mãe e pai. Isso já basta. Mas oxalá todo mundo tenha uma família, nem que seja uma família institucional, num orfanato, mas que seja considerado família, que as pessoas ali, que estão ali, se considerem como família. Então, mãe e pai, deixa quieto. Isso quer dizer que a gente não gosta de mãe e pai? Não, mas que a gente honra as pessoas que não têm. Elas não têm e, mesmo assim, podem ter o coração agradecido. Em todas as pessoas queridas, ele coloca. Em todas as pessoas queridas. A gente não pode querer sentir o coração agradecido só pelas pessoas queridas. Isso é fácil. A gente tem que se propor o desafio cada vez mais terrível de ter o coração agradecido por todas as pessoas do mundo, mesmo aquelas que nos desafiam, mesmo aquelas que nos prejudicam. Isso é o centro do pacifismo. Depois, nas estrelas e nas nuvens, luz de Deus. Deus não é um conceito onipresente. Tem gente que não acredita. Se eu acredito, se você acredita, ótimo! Mas eu não posso trazer um verso para o mundo para dizer para crianças, porque às vezes na família daquela criança não se acreditam em Deus, se acreditam em vários deuses, ou em espíritos da floresta, ou são ateus. Não sou eu que vou determinar, não é isso? Muito bem, então eu tentei substituir. Tá mais ou menos, tá, gente? Luz que dá vida. Quem acredita em Deus, acredita que Deus é vida, fica feliz. Quem não acredita se sente contemplado, consegue perceber a potência da vida. Precisa dar outros nomes à vida. Amor de Deus. Eu coloquei amor que se doa a vida. Ser de Deus, aí eu pelejei, mas ser que fortalece a vida. Eu achei que deu. Que, enquanto durmo, iluminando. Eu não precisava ter mexido nisso, mas eu mexi por 2 motivos. Primeiro, que dormir e iluminar parece que não combinou, né, Steiner? Steiner, ele tá com pressa. Eu também tô, viu, Steiner? Eu também tô com pressa, mas eu dediquei aqui. E aí, esse iluminando também bate contra, num outro sentido, que não é só o de luz física, né? No sentido do iluminismo, também tensiona a filosofia da liberdade, porque o Rudolf Steiner está batendo no iluminismo, e eu também bato, e você aí bate também. Ao invés de iluminando, eu coloquei essa linda e rara palavra que é zelando. Zelando, amando, protegendo-me, doando graça. Olha que coisa linda. Bem, fiz essa confusão aí com o Steiner. Ele gosta, porque ele é um pensador anárquico, um pensador libertário. E uma das recomendações mais incríveis dele é dizer: aproprie-se, faça seu, passe pela sua experiência, pelo seu coração, não vai só dogmatizando tudo. Ele tinha horror ao dogma. Muito bem. Vamos voltar. Nossa, gente, vou falar. Tá foguete essa história do sujeito de verdade. Vou dar uma dica. Olha só. A gente acabou de fazer um exercício do sujeito de verdade, que é qualquer coisa que passe por você, que você use, tem que transformar-se em seu e responsabilizar-se por isso. Tem muita gente que assiste e não faz inscrição no canal, então não dá para eu ver quem está aí, e não faz comentário, aí eu não posso ler também. Mas eu acredito que um dia vocês vão me aquecer um pouco mais, né? Porque o meu modo de me aquecer é vocês aí, dando os likes, falando oi, assim que eu me aqueço. Senão, já pensou? Pensa em mim, eu entro e saio desse lugar falando sozinha.
dando a impressão de que eu estou falando sozinho. Eu sei que eu não estou falando sozinho, mas eu gosto de ganhar um carinho também. Então, a nossa pergunta é, afinal, quem é o sujeito de verdade? Bom, antes disso, senta que lá vem história. O processo civilizatório baseado em axiomas, eu coloquei esse asterisco, porque nem todo mundo aqui sabe o que é, exige dos seres humanos, eu coloquei em colchetes. Por quê, gente? Porque estava escrito homem, e a gente não usa isso. Homem não é sinônimo de ser humano. Quando a gente usa homem como sinônimo de ser humano, a gente está reforçando uma cultura que apequena o ser humano e não que engrandece. Exige dos seres humanos no Ocidente um pensamento baseado em verdades incontestáveis. Aqui eu quero trazer um incômodo meu. Eu sempre lutei contra as verdades incontestáveis. Só que há também outras pessoas lutando para transformar, para enfraquecer verdades. Então, a minha luta e a luta das filosofias da imanência, que não querem uma verdade absoluta, normatizadora, doutrinadora do ser, ficou muito delicada. Então, aqui, a gente está lidando, digamos, pisando com sapatinhos de veludo nesse chão que está muito pedregoso, digamos assim, tá bom? Axioma. Então, eu trouxe a definição básica de axioma. Olha lá, premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira. Fundamento de uma demonstração. Porém, ela mesma não tem demonstração, ela é indemonstrável. Originada, segundo a tradição, o quê? Racionalista. Por quê? Porque as filosofias da liberdade, as filosofias da imanência, o que elas querem? Elas não querem a supremacia da razão. Porém, hoje em dia, isso está muito. Eu dei um passo atrás, estou segurando a ciência, porque isso está sendo usado contra o ser, nessa nova dobra, digamos assim, do obscurantismo. Então, está levando todas nós, pessoas conscientes, a ser um pouco mais iluministas do que somos. O que significa não ter supremacia da razão? Significa que os saberes originários, que o sentir, eles têm lugar também, que não é só aquilo que é racional. Mas, como eu já falei, território complicado. Originada, segundo a tradição racionalista, de princípios inatos da consciência, ou seja, segundo os empiristas, de generalizações da observação empírica. Eu vejo uma coisinha e aquilo que eu vi empiricamente ali no lugar, eu generalizo para tudo. Há um perigo muito sério nas generalizações. Então, uma regra básica da filosofia da liberdade: não há generalizações. Por aí, a gente não pode lidar com nenhum assunto de modo... O que a filosofia da liberdade pede? Olha o fenômeno. Decide o processo ético de olho no fenômeno, sem generalizar. Aquilo que você olhou naquele momento, naquele fenômeno, não serve para outro, a não ser para te constituir enquanto experiência. Para que você conheça várias coisas diferentes e possa, em liberdade, essa liberdade ela é sempre cerceada pelo social, decidir-se. Enfim, gostoso, hein, gente? Assuntinho complicado. Bem, coloquei outra marca. É bom marcar também que o paradigma da ciência moderna encontra-se calcado na razão. Acabamos de falar isso. Na consciência, no sujeito soberano. É outra coisa. E o querer, que é sempre livre, que nos invade. Eu quero fazer tal coisa. Aí o meu próprio querer me sabota.
Não é, o sujeito não é soberano, a gente tem uma multidão aqui em nós, o nosso sentir, o nosso querer, o nosso pensar, eles são múltiplos. Eu posso racionalizar, justificar, posso fazer o que for, mas tem algo em mim que me tira do lugar. Sorte nossa, não é? Porque nem tudo que eu racionalizo é o melhor. O paradigma da ciência moderna encontra-se calcado na razão, na consciência, no sujeito soberano, no progresso e na totalidade. Outra palavrinha sem vergonha, né? Como se tudo tivesse dominado, tivesse um todo. Cuidado, você, porque no esoterismo, na esquerda, por esses lugares que a gente circula, tem muito essa noção do todo. O todo não é a integralidade. A gente vai chegar lá. A totalidade do mundo a partir da noção de verdade. Uma verdade o quê? Uma verdade única. E agora estão usando o fato de não ter uma verdade única para criar mentiras. Então, tomem tento, gente. E o ser humano torna-se um ser basicamente racional, que usa sua capacidade e a uma cuidadosa observação do mundo exterior para a produção de um conhecimento científico e o consequente domínio da natureza, tendo como meta abordar a natureza essencial das coisas, como se cada coisa tivesse uma verdade prévia. Isso também é uma coisa tão comum, a gente não vai entrar muito nisso. A partir de uma noção de verdade. Tem muita gente que fala assim, a minha essência... É tudo muito perto, sabe? Ai, gente, não sei se eu vou dar conta de, nessa meia hora, falar tudo isso, mas vamos continuar. Aí vamos então, à pesquisa do Foucault. Michel Foucault dedicou seus últimos trabalhos ao estudo do quê? Da parresia, no contexto do mundo antigo. Ele estava olhando lá para os gregos, fundamento do Ocidente, hein, gente? Estabelecendo uma genealogia, ou seja, ele estava lá na gênese do pensamento ocidental, que percorre desde os textos clássicos dos filósofos gregos até as primeiras epístolas dos cristãos primitivos. Ele procura ilustrar como, no mundo antigo, a atitude parresiática, ou seja, compunha um dos primeiros estilos do sujeito em relação à verdade, por meio do quê? Da coragem de verdade. Vamos em frente. A parresia é apresentada primeiramente nas características mais gerais, expressas inclusive na etimologia, ou seja, a ideia de uma fala franca, direta. A primeira coragem de verdade que é colocada lá tem a ver com a retórica, tem a ver com falar a verdade. A gente está dando para dar uma entendida aí? Aí digo, neste sentido, é correto afirmar que a parresia consiste numa ruptura para pensarmos a construção de uma experiência ética. Olha lá, saí da palavra verdadeira, agora entrei na experiência, que ultrapasse todos os acossamentos dos dispositivos normalizadores. Então, a sociedade é composta de dispositivos normalizadores. E a coragem de verdade, vamos pensar em Sócrates, é romper com esse dispositivo pela sua intuição, pela sua verdade. Vamos lá. Pensar a parresia como uma ação contra os processos de assujeitamento presentes na sociedade contemporânea. Para isso, é preciso produzir um estilo de pensamento que implica problematizar a disciplinarização. Não, errei. Eu que estou escrevendo meio corrido. Ali, ó. Então, eu vou corrigir. Aí o PDF, se vocês quiserem, vai estar prontinho. Ó. Para isso, é preciso, vou colocar esse preciso, um estilo, um tipo de pensamento que implica problematizar a disciplinarização
normativa dos corpos e a experiência ética dos modos como o sujeito se constitui pela coragem de verdade. Deu para entender aí? Ou seja, a coragem de verdade nos coloca num lugar também de resistência, não é de assujeitamento. Foucault quis crer que, se quisermos analisar a parresia, não devemos nos ater ao lado da estrutura interna do discurso, nem do lado da finalidade que o discurso verdadeiro procura ao atingir o interlocutor. Olha só, mas do lado de quem diz, do lado de quem fala, do lado do risco que, a dizer a verdade, abre para o próprio interlocutor. O preço que você paga por dizer a verdade. Esse é a coragem da verdade. Arriscado. Proferir a verdade é encontrar a fúria, é abrir para quem diz a verdade um certo espaço de risco. Os isentões não vão falar a verdade. Não, isso aí não é comigo. É abrir um perigo em que a própria existência de quem está falando está em jogo. De fato, olha lá, de fato é se expor pelo que o ser humano mais preza, liberdade. Ai, gente, não é por nada não, mas eu amo essa coisa. Foucault, opondo-se a tratar as formas hegemônicas dos códigos morais como verdades inquestionáveis que devessem ser seguidos pelos indivíduos, buscou identificar as formas que regulam as condutas e negaram as práticas de liberdade através dos tempos. A gente tem que olhar para os dispositivos que nos movem, pelo agenciamento social que impede a nossa prática da verdade, de nos tornar o sujeito da verdade. Ele acreditava, o Foucault, né, que através da reflexão ética, olha que linda a nossa quaresma aí, e do cuidado de si, os sujeitos poderiam ampliar a prática reflexiva da liberdade, sua coragem de verdade, a constituição de uma ética, onde a ação individual e o compromisso pessoal não poderiam estar desvinculados dos interesses coletivos. Gente, forte isso. Olha só, onde que a gente está aqui nessa nossa prática de ascese, de cuidado de si? Produzindo uma ética para fortalecer a nossa coragem de verdade e, portanto, fortalecer a nossa resistência, a nossa liberdade, mas sem nos alienar dos interesses coletivos. Não é por nada não, mas vamos trazer, então, o Steiner para fechar essa nossa conversa hoje. Livre é quem consegue querer o que ele mesmo intui como verdadeiro. É lindo demais. Afinal, para responder a nossa pergunta, quem é o sujeito de verdade? Aquele que faz uma dupla relação com a verdade. A relação com o seu próprio desejo, ou seja, que o seu querer, que é sempre livre, possa ser escutado e não só abafado por uma supremacia da razão, e para isso questiona a si mesmo, e a relação com o objeto desse desejo, reconhecido como ser verdadeiro. Ou seja, para usar a nossa terminologia, ou seja, toda essa questão do sujeito de verdade é aquele que mantém o tensionamento. Isso que a gente está fazendo aqui. O cuidado na tentativa, sempre renovada. E a gente renova a cada ano na quaresma, depois no advento, depois nas noites santas. A gente não para de fazer isso na tentativa sempre renovada de alinhar, querer, pensar e sentir. Não é lindo isso, gente? Quero agradecer, então, os apoios. Lembrando que você pode fazer um superchat. No superchat, você colabora, digamos assim, com R$2.
1/3 desses R$ 2 é da plataforma do YouTube. E o restante vem para minha conta quando eu atinjo $100. Um ano eu demorei para atingir $100. E aí, mas se você quiser passar uma colaboração direta para a minha conta, é só fazer um Pix para pix@ninaveiga.com.br. E dessa maneira você apoia a produção de conhecimento. Vamos para o primeiro Drops de hoje, das gerações. Eu estou trazendo, então, esse estudo do SESI, que eu fiz parte, como no painel de especialistas, da parte de longevidade. Eu vou trazer hoje esses aspectos biopsicossociais que nós levantamos na nossa pesquisa. Então, diz assim: qual a percepção do painel de especialistas sobre a situação atual de saúde e bem-estar das organizações? Aí a gente apontou o seguinte: intersecção da questão etária com aspectos como gênero, classe social, raça, entre outros, influenciando a saúde e bem-estar. Não basta ser velho, tem ainda toda uma interseccionalidade envolvida, né, gente? Existência de conjunto de variáveis sociais, biológicas, psicológicas, que impactam a longevidade do trabalhador. Maior questionamento das pessoas sobre questões ligadas à saúde dentro da empresa. Olha que coisa importante essa agora. Baixa autoestima dos profissionais com tarefas sendo substituídas por tecnologias. E existência de insegurança com relação à transformação digital e à indústria 4.0, que é essa que a gente está inserida aqui. Vamos, eu deixei bem grande o desenho para vocês verem essa beleza. Ciclos externos e ciclos internos. É muita coisa que tem nessa mandala lunar para a gente falar. A natureza se movimenta em ciclos de expansão e de contração. Estou lendo o parágrafo em amarelo. Com um ápice de dilatação e outro de retração. Olha, base da antroposofia, não é? Contração e expansão. É como o momento mais cheio de ar nos pulmões e o mais vazio. Logo antes de você tomar mais ar. É como a meia-noite e o meio-dia. Podemos relacionar esses ciclos com outros marcadores de tempo e, assim, expandir a compreensão sobre cada um deles. Há uma correlação entre a lua nova e o solstício de inverno, por serem os dois períodos de escuridão e recolhimento. Assim como há uma ligação entre a lua cheia e o solstício de verão, por serem momentos de luz e expansão. Vamos para mais um Drops de vegetais? Hoje nos vegetais, meu suco verde, olha ele aqui. Ora pronobis, bela Emília, picão, trapoeraba, folha de batata doce. A ora pronobis deixa a mucilagem, é uma delícia. Estamos lendo Culinária Selvagem juntos. E eles vão trazer hoje um assunto assim, ó, como cozinhar punk. Ontem eu comi taioba, gente. Taioba também é considerada punk em alguns lugares. Bem, isso você irá aprender lendo e praticando as nossas receitas, dizem os autores. Nelas orientamos como tratar cada uma dessas plantas. Caso você tenha dificuldade de encontrar alguma punk indicada, damos sugestões de como você pode fazer as substituições por outras plantas consideradas como mais convencionais. Também
não deixe de visitar os anexos do nosso livro, os quais apresentam detalhadamente algumas técnicas que podem te ajudar nessa jornada. Não vai ser hoje que a gente vai visitar os anexos. Ai, deixa eu aumentar aqui para vocês verem essa foto, que linda. Eu tenho água na boca quando vejo. Mas tem aqui, ó, os métodos de esterilização da punk e o tal do branqueamento, que a gente já comentou aqui também. Mas não vai ser hoje, não. Físico, corporificar. Eu vou trazer para a gente, a partir do livro do Kahneman, as perguntas que a Regina Favre nos fez ontem. 1. Que qualidade é essa do biológico que transforma a experiência em estrutura? Lembra? A vida produz formas. 2. Como essa estrutura determina a natureza da experiência? Perguntas importantes para nós. 3. Qual o princípio organizador desse processo? Então, a gente tem a vida produzindo formas, essa forma determinando a experiência e tem um princípio organizador. 4. Como a qualidade de contração e expansão dos tecidos, com suas capacidades de contínuo, a gente acabou de ver os ciclos ali de contração e expansão, de contínuo, de mais forma ou menos forma, né? Mais contraído, menos, mais diluído, menos diluído, pode criar graus de forma que são, por sua vez, criadores de rizomas existenciais. Esses rizomas existenciais, a gente ainda vai falar deles. E, por fim, qual a relação entre formas somáticas, comportamento e sentidos de si? Olha lá como essa pergunta encaixa direitinho na filosofia da liberdade, no cuidado de si e no que a gente está querendo fazer aqui nessa quaresma. E com isso, eu chego ao final. Agradeço a todas vocês que estiveram aqui e digo até amanhã.